Gasolina Podium danifica o meu motor original? Será que eu posso usar gasolina Podium no meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa aquele like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? O que é a gasolina Podium? Primeiro passo que a gente precisa entender o que é a gasolina Podium, beleza? Primeiro passo, pessoal, gasolina Podium é um tipo de gasolina, tá? Eu tenho a gasolina comum e tenho a gasolina Podium, tá? Gasolina comum, você vai no posto ali e você abastece. Ah, eu quero da gasolina mais barata. Se você colocar assim, da gasolina mais barata. Talvez, porque dependendo do posto que você vai, tem gasolina Podium. Então, se você vai abastecer, põe gasolina para mim, o frentista vai te perguntar. Podium, Premium, OctaPro, dependendo do posto, ou a gasolina comum. Eles vão te perguntar, tá? Então, qual que é a diferença? A principal diferença, tá, da gasolina Podium para a gasolina Premium, Podium, OctaPro, a principal diferença é o material que é fabricado, certo? Os tipos de componentes que são fabricados, as gasolinas, beleza? E também alguns outros fatores. Quais outros fatores que a gente tem, tá? Eu coloquei dois fatores aqui primordiais na diferença da gasolina Podium, tá? Vamos falar da Podium, depois eu dou exemplo das outras gasolinas que seriam Premium e OctaPro, beleza? Quais são as principais diferenças entre a gasolina Podium e a gasolina comum, tá? Primeiro passo, a gasolina comum, ela tem a adição, tá, de 27% de álcool anidro nela, tá? Ou seja, tem 27% é a quantidade regulamentada por lei, tá? A nossa gasolina do Brasil, ela tem 27% de álcool nela, beleza? A gasolina Podium, Premium, OctaPro, tá? Já é diferente. Eu tenho de 25% de álcool anidro nela, ou seja, a gasolina Podium, a gasolina de melhor qualidade, tá? Ela já tem uma quantidade de álcool menor, tá? Na sua composição, ou seja, 2% a menos de álcool na composição dela, beleza? A gasolina Podium não quer dizer que quando você vai comprar a gasolina Podium que ela seja 100% pura, tá? Ela também tem adição de álcool, só que em menor quantidade, beleza? Então já começamos pela principal diferença aqui dela, tá? E a segunda principal diferença da gasolina comum para a gasolina Podium, Premium e OctaPro é a octanagem do combustível, tá? O que é, Otávio, a octanagem? A octanagem é a resistência de um combustível à pressão e à temperatura antes de se autodetonar. Ou seja, cada combustível que eu vou usar, seja álcool, seja metanol, nitrometano, seja gasolina comum, gasolina Podium, existe uma resistência desse combustível à pressão e à temperatura dentro da câmara de combustão. Ou seja, quando um determinado combustível ele atinge a pressão máxima que ele resiste e a temperatura máxima que ele resiste, ele se autodetona. O que é essa autodetonação? Essa autodetonação é que eu não precisaria da vela ali, da ignição da vela para fazer esse combustível ali se detonar, se queimar dentro da câmara de combustão. Ele ia se queimar sozinho, ele ia se autodetonar dentro da sua câmara de combustão. Ou seja, esse combustível ele tem uma resistência à pressão e à temperatura maior do que a gasolina comum. Como que funciona isso? Ó? Na gasolina comum, ela pode variar de 85 a 87 octanas, tá? E a gasolina Podium, Premium e OctaPro vai variar de 91 a 97 octanas, tá? Aqui a Premium é a que tem menor octanagem aqui, que tem na faixa de 91, tá? A Podium de 96 a 97 e a OctaPro aí também de 95 a 96 octanas aqui nesse caso, tá? E Otávio, o que isso vai influenciar para o meu motor, tá? A principal diferença aqui que é o seguinte, na gasolina Podium, ou seja, nessa gasolina de melhor qualidade, eu tenho menor risco de detonação, ou seja, eu tenho um antipredetonante maior nesse tipo de combustível, ou seja, eu tenho uma resistência maior à pressão, à temperatura e, consequentemente, eu consigo usar mais taxa de compressão, tá? Porque se eu pego aqui e utilizo, um exemplo, a Podium, tá? Com uma taxa de compressão mais elevada, com essa gasolina eu tenho uma resistência ainda maior a essa pressão e essa temperatura mais elevada dentro da câmara
de combustão, então eu consigo extrair mais energia e ter mais performance no meu motor, beleza? Então, a gasolina Podium, Premium e OctaPro, nesse sentido, ela tem essa melhor qualidade. E também no tipo de material que é fabricado uma gasolina e outra gasolina. Isso aqui é como se fosse, um exemplo, peça de primeira linha e peça de segunda linha. A peça de segunda linha, o tipo de material que é usado na sua fabricação é inferior às peças de primeira linha, onde são usados materiais de melhor qualidade para se fabricar uma peça de primeira linha. Da mesma forma, eu tenho uma gasolina comum, certo? E uma gasolina Podium, uma gasolina Premium, uma OctaPro, que tem uma melhor qualidade. O tipo de material que é fabricado é de melhor qualidade, então eu tenho uma gasolina melhor nesse sentido, tá? Reza a lenda, tá? Existe uma história, tá? Que é o seguinte, que a gasolina Podium, tá? Ela vem desde a época dos aviões, tá? Radiais. Muito tempo atrás existiam aqueles aviões radiais com carburador, tá? E nessa época, tá? O que que acontece? Eles precisariam, tá? De uma gasolina melhor, certo? Que ela teria que resistir, teria que ter um antipredetonante maior, porque o avião no ar, ele não poderia, um exemplo, aconteceu uma pré-ignição, travou o pistão, os pistões do motor do avião travou, o que vai acontecer? O avião vai parar e vai cair, certo? E não poderia acontecer isso. Então eu teria que ter uma gasolina que resistisse a uma pressão e uma temperatura mais elevada, também, nesse fator, certo? E outro fator também é que nessa época, os aviões, por eles ficarem várias horas no ar e ter uma grande quantidade de combustível, tá? Esse combustível ele teria que ser muito limpo, tá? Então seriam dois fatores nesse tipo de combustível usado na aviação lá atrás, lá nessa época dos aviões radiais, que seria um combustível que teria uma resistência maior, certo? E também um combustível que teria uma limpeza, seria um combustível puro, um combustível mais limpo, certo? Porque ele não poderia oxidar. Um exemplo, se eu pego a gasolina comum, tá? Eu tenho aqui o carburador, tá? Sem a sua moto, tá? Você pegou sua moto e parou 2 meses ali com ela, 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer? Você está usando gasolina comum. A gasolina comum, se você for fazer uma limpeza no carburador, você vai ver que tem uma crosta aqui, porque o combustível ele oxida, certo? Então vai ter uma crosta aqui. E essa crosta, tá, na gasolina comum vai fazer com que se subir aqui você funcionar o seu motor, tá? Vai entupir o carburador e sua moto não vai ter um bom funcionamento. Dependendo das tubulações onde passa também, dependendo se for num carro que você usa, vai entupir e você não vai ter um bom desempenho. Eu tenho uma moto injetada, a moto ficou parada, a gasolina parada no tanque, ó, ali 2 meses, 3 meses parada. Aquela gasolina, ela vai oxidar ali dentro, vai entupir tudo que está para dentro na hora que você funcionar o seu motor, certo? Então, nessa época desses aviões radiais, eles precisariam de uma gasolina que fosse mais pura, certo? Mais limpa e que tivesse uma resistência maior, porque o avião, ele estava várias horas no ar. Então, o que acontece? O avião não poderia acontecer também de oxidar esse tipo de combustível, certo? E se ele oxidasse, tá? O que iria acontecer? Iria entupir tudo. Então, não poderia acontecer isso quando o avião estivesse no ar, certo? Então eles precisariam de um combustível melhor, tá? E nessa época eles utilizavam materiais nobres, tá? Para a fabricação desse tipo de combustível, tá? E lembrando que na época não era a gasolina Podium, tá? Reza a lenda, tá? É uma história que a gasolina Podium foi derivada desse tipo de combustível. Por quê? Nessa época dos aviões radiais, o que acontece? Com o passar da evolução foram surgindo novas tecnologias e um combustível ainda melhor, certo? Só que sobrou matéria-prima dessa época, certo? Da composição que era fabricada esse combustível, sobrou matéria-prima e também o custo também dessa fabricação ficou mais barato com o passar dos anos e as novas tecnologias. Foi aí então que eles criaram, tá? A gasolina Podium, ou seja, ela é derivada desse combustível, tá? Dessa gasolina que era usada lá atrás na gasolina de aviação, lá atrás dos aviões com motores radiais a carburador, beleza? Ela é derivada, ou seja, ela usa a composição, ela tem uma composição melhor, certo? E também é mais pura, ou seja, a gasolina Podium, o que acontece? Ela tem uma limpeza melhor. É como se fosse, se eu tivesse um exemplo, eu sou um colecionador, tá? A maioria dos colecionadores hoje,
tá, de carros ou motos, o que eles fazem? Eles abastecem, tá, com gasolina Podium. Por quê? O colecionador, ele para o carro ali, fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Fica parado ali e de vez em quando ele vai lá, liga, se ligar o carro, certo? Então ele precisa colocar no tanque uma gasolina que não tem o risco de oxidar ou tem uma menor oxidação, certo? E isso faz com que quando ele bater na chave para pegar, não vai chegar entupindo. Por isso que eles optam em usar a gasolina Podium, certo? Então a gasolina Podium, ela é derivada dessa história, tá? É que a gasolina Podium, ela é derivada dessa época, dessa outra gasolina que existia nessa época. Ou seja, que tem uma limpeza melhor, ela é mais pura, certo? E tem um antipredetonante maior, ou seja, tem uma octanagem maior, tá? Então o que acontece? Vale a pena usar a gasolina Podium? Sim, vale muito a pena usar a gasolina Podium. E eu separei algumas perguntas aqui para estar respondendo, tá? Mas antes você já sabe, se você não deixou o like aí, já desce o dedo no like aí pra gente, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aqui, beleza? Então é o seguinte, ó, o que acontece? Eu separei 4 perguntas aqui que eu recebo muito aqui na página também, que é o seguinte: eu posso usar a gasolina Podium no motor original? Posso, tá? Nada me impede de usar a gasolina Podium no motor original, beleza? E entra o segundo fator aqui que eu vou responder, depois eu vou dar o conjunto aqui das perguntas, tá? Estraga o motor se eu usar a gasolina Podium, tá? Talvez você ouviu alguém já dizer, usar a gasolina Podium estraga o motor. Não estraga o motor, beleza? Ela é mais limpa, é uma gasolina mais limpa, utiliza materiais nobres na sua fabricação, tem uma maior octanagem, certo? É uma gasolina muito melhor do que a gasolina comum e esse fator também de oxidação dela ajuda muito nesse fator, tá? Então não estraga o seu motor, beleza? Só que aqui é o seguinte, tá? Quando a gente fala de usar a gasolina Podium no motor original, tá? Eu tenho um motor original, não estraga o motor. Mas o que acontece? Se eu quero aproveitar a energia, tá? Ou seja, o rendimento energético desse combustível, eu preciso ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada, tá? É como se fosse eu pegar um exemplo, o motor original, tá? O motor flex, tá? Tem um motor flex. Aí no motor flex eu utilizo o álcool, um exemplo. Aí com o álcool eu não tenho um bom desempenho e tenho um consumo mais elevado. Por que isso acontece? Porque eu não estou aproveitando a eficiência energética desse combustível. Por quê? Porque eu não tenho uma taxa de compressão específica para esse tipo de combustível. Da mesma forma é na gasolina Podium, tá? Ou seja, o custo dela é mais elevado, tá? Só que se eu quero aproveitar essa eficiência energética que esse combustível me traz, tá? Eu preciso ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada, porque assim eu vou ter um consumo menor, certo? Eu vou ter um consumo menor e um desempenho mais elevado, uma performance melhor nesse motor, ou seja, eu vou trazer mais desempenho para o meu motor, principalmente se ele for preparado. Se for original também, vai trazer um desempenho bom no seu motor original, tá? A partir, Otávio, de qual cilindrada eu posso usar a gasolina Podium, a gasolina Premium, gasolina OctaPro, tá? Não existe cilindrada, tá, pessoal? Você pode usar no seu motor original qualquer cilindrada, tá? É um tipo de combustível, tá? O combustível, ele não vai influenciar na cilindrada que você usa. O combustível, ele vai influenciar na taxa de compressão que você usa. Porque cada combustível tem isso aqui, ó, a octanagem dele. E, através da octanagem, eu vou analisar a taxa de compressão que eu vou usar, certo? Então o combustível ele vai influenciar diretamente na taxa de compressão que você usa nesse motor, beleza? Quarta pergunta que eu coloquei aqui, que é o seguinte: qual taxa usar na gasolina Podium, tá? Eu posso usar taxas menores ali, com 9,5, posso usar, nada me impede, igual eu mostrei para vocês, gasolina no motor original posso usar, gasolina Podium. Só que se eu quero aproveitar essa energia, essa eficiência energética desse combustível, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a taxa de compressão. Então na gasolina Podium é legal que você use, tá? De 11 a 12 ali, 12,5, tá? Se for motos de rua, tá? É de 11 a 12,5, beleza? Se for uma moto de competição, eu posso até passar de 12,5 aqui, nada me impede, certo? Só que se for para uma moto de rua, eu vou respeitar esses limites aqui. Posso ultrapassar?
Posso ultrapassar, mas tenho mais risco. Por que eu tenho mais risco, Otávio? Porque eu aumentei muito a pressão e aumentei muito a temperatura dentro da câmara de combustão. Então pode acontecer pré-ignição, pode acontecer detonação no seu motor, beleza? Por isso que eu mencionei aqui que é no caso de competição, onde você extrai o máximo de potência, tá? Você tem uma certa durabilidade, mas você quer ganhar uma certa competição, tá? E nesse caso aqui eu uso a moto para o dia a dia. Então você pode variar aqui de 11 a 12,5 para ter um bom resultado, tá? Aproveitar essa eficiência energética desse combustível, certo? E também ter uma boa durabilidade no seu motor com essa taxa de compressão usando esse tipo de combustível, beleza? Isso vale aqui, tá? Para Podium, tá? Para Premium e para OctaPro, beleza? A Premium, como ela tem uma octanagem um pouco menor do que as outras duas, tá? Eu chego aqui no máximo, aqui 12,5 no máximo, estourando aqui 12,5 no máximo aqui, certo? Agora, a Podium e a OctaPro eu posso até abusar um pouquinho mais, tá? Posso até chegar um pouquinho mais se for no caso de competição. Já a Premium tem uma octanagem menor nesse caso, tá? E outro fator aqui também que eu não anotei, que é o seguinte, Otávio, eu posso utilizar, tá? Nesse caso aqui, eu posso utilizar algum aditivo aqui na gasolina Podium, tá? Utilizar talvez mais álcool, ou utilizar metanol, ou utilizar nitrometano nesse caso? Sim, você pode usar esses tipos de aditivo, esses outros tipos de combustível, tá? Misturado com gasolina Podium, tá? Porque se eu colocar 10% de metanol, eu aumento em 5 pontos a octanagem, eu aumento ainda mais a octanagem desse combustível. Então eu posso usar a taxa de compressão ainda mais elevada. Se eu utilizo o álcool tem uma octanagem maior ainda nesse caso. Então se eu colocar meio a meio, eu posso ter um pouco mais de taxa de compressão. A diferença é que eu vou ter um acerto diferente aqui. Independente das misturas que eu vou fazer, eu vou ter um acerto diferente para cada tipo de mistura, tá? Posso utilizar nitrometano? Posso utilizar nitrometano, mas o nitrometano eu tenho que respeitar, tá? A taxa de compressão, tá? Se você quiser saber sobre nitrometano, vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, tá? Onde eu explico tudo sobre nitrometano, tá? Se você quiser, eu quero usar nitrometano no meu motor, tá? Tem um vídeo aqui embaixo, tá? Tem um vídeo aqui na nossa página, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você assistir, beleza? E aqui também, tá? Quando a gente fala aqui de motor preparado, a gasolina Podium é uma boa opção. Principalmente, um exemplo, quando eu utilizo numa competição, eu faço uma competição, mas não gosto de utilizar o álcool. Porque o álcool, ele tem um custo mais barato, ele é mais barato, consome mais, mas ele é mais barato também, certo? A gasolina Podium, ela traz uma boa eficiência, tá? Não consome tanto, tá? Mas o custo dela é mais elevado. Mas então, quando eu não quero usar o álcool no meu motor, eu opto em usar talvez uma gasolina de melhor qualidade, certo? Para mim poder usar uma taxa de compressão mais elevada, para me extrair mais desempenho desse motor, tá? Então, na gasolina Podium aqui, ó, para motor preparado, se eu quero usar entre essas taxas aqui, ó, fica legal, beleza? Independente da cilindrada que eu tenho aqui, ó, se é um 70, se é um 190, se é um 170, tá? Opção uma cilindrada mais alta, tá? Não importa a cilindrada que você usa, o que vai mandar vai ser a taxa de compressão que você vai usar no seu motor, beleza? Então você tem que ficar atento nesses fatores, tá? Gasolina Podium, vale a pena usar no meu motor preparado? Sim, vale a pena você usar no seu motor preparado, vale a pena você usar no seu motor original, devido a isso tudo que eu mencionei para vocês. Tem uma octanagem maior, certo? Então eu tenho uma resistência maior aqui, tá? Talvez eu uso muito a minha moto no dia a dia, tá? Eu tenho uma taxa de compressão um pouco mais elevadinha ali, 10,5, 10,8, 11 de taxa, tá? Se eu quero ter uma durabilidade boa, eu utilizo a Podium ali, vou ter um bom resultado, tá? E uma boa proteção no meu motor. Por quê? Por esse fator de anti-pré-detonante, tá? De octanagem que esse tipo de combustível tem, tá? Então vale a pena você usar a Podium no seu motor, tá? Isso aí tudo você tem que fazer, tá? O seu projeto, certo? Faz o seu projeto, analisa se vale a pena você usar Podium, se vale a pena você usar gasolina comum, se vale a pena você usar o álcool, se vale a pena o metanol. Tudo depende do seu projeto, tá? Aqui eu mostrei para vocês a diferença entre a gasolina comum e a gasolina Podium, tá? A gasolina comum, um exemplo, se eu pego a gasolina comum e utilizo aqui 12,5 de taxa,
taxa, a chance aqui desse motor se quebrar é muito alta, certo? Então eu não arrisco em colocar aqui gasolina comum com 12,5 de taxa, tá? Ah, Otávio, mas tem carro que utiliza uma taxa de compressão mais elevada ali, tem uma taxa de compressão de 13 e utiliza gasolina comum. O que que acontece? Alguns carros têm sensor, tá, de detonação, então a gente tem que levar em consideração isso também. Mas se você for analisar alguns carros ou motos, tá? Um exemplo, se eu pego uma importada, ela tem 13 de taxa, um exemplo de alguma importada, ela tem 13 de taxa. Se você pegar no manual de serviço, você vai analisar que eles pedem para você usar uma gasolina de maior octanagem, seja ela Podium, Premium ou OctaPro, certo? Aqui no Brasil. Se for em outro lugar, um outro tipo de combustível que também existir com maior octanagem, que seja gasolina de maior octanagem, tá? Então eles vão indicar, no manual de serviço, vai pedir para você usar uma gasolina de maior octanagem. Para quê? Para você ter uma proteção maior do seu motor. Principalmente se você tem uma importada. Ah, eu tenho uma importada, paguei 25 mil reais nessa importada. Então eu vou utilizar um combustível de melhor qualidade. Por quê? Um motor, se eu travar esse motor, tá utilizando gasolina comum, travei esse motor, o custo para fazer esse motor vai ser muito elevado. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de montar meu projeto, no tipo de motocicleta que eu tenho, ou até mesmo no tipo de automóvel que eu tenho. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, clique aqui embaixo no botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E compartilha também comigo as suas experiências, se você já usou a Podium, a Premium, OctaPro, e o que você achou de ter usado esse tipo de combustível no seu motor. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.